Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 125. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em apenas um ano, com 15 minutos por dia. É muito bom ter você aqui conosco. Se você ainda não segue Mulheres com Fé .oficial, faça isso hoje mesmo. Todos os áudios estão disponíveis aqui no YouTube, mas também no podcast do Spotify. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura cronológica e vamos ler Salmos. E eu vou ler para vocês alguns capítulos. Salmos capítulo 1, 2, 15, 22, 23, 24 e 47. Vamos orar para nós iniciarmos. Senhor Deus, obrigada por mais uma oportunidade na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão. Traga a revelação da Tua vontade para nós. Que possamos conhecer algo novo sobre Você como nunca vimos antes. Que possamos continuar exercendo o amor para com o nosso próximo. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Remova qualquer tipo de engano que nós tenhamos construído em nossa mente e coloque a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos direcione nessa leitura para a Tua honra e Tua glória. Amém. Salmos capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmos capítulo 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmos capítulo 15. Salmo davídico. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Salmos capítulo 22. Para o mestre de música, de acordo com a melodia A Corça da Manhã, Salmo davídico. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel,
Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre e deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livras a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham a vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banqueterão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Salmos capítulo 23, Salmo davídico. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmos capítulo 24, Salmo davídico. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar em seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Salmos capítulo 47. Para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Batam palmas vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém. O Salmo capítulo 1 estabelece um princípio fundamental da espiritualidade bíblica, a distinção entre os justos e os ímpios. Além disso, sua estrutura poética apresenta paralelismos que reforçam a ideia de que há apenas duas opções diante do ser humano: seguir o caminho da justiça e prosperar sobre a bênção de Deus, ou seguir o caminho dos ímpios e enfrentar a destruição. A autoria do Salmo 1 não é especificada, mas é muitas vezes atribuída a Davi. No entanto, sua inclusão no saltério pode ter ocorrido em um período posterior, possivelmente na época de Esdras. Ainda nós vamos chegar lá. O contexto histórico sugere que a ênfase na meditação na Torá reflete um tempo que Israel já possuía uma tradição estabelecida de ensino da lei, tornando este salmo uma exortação à fidelidade à palavra de Deus. O Salmos 2 pertence ao grupo dos salmos reais e messiânicos, sendo um dos mais citados no Novo Testamento. Ele retrata a revolta das nações contra Deus e o seu ungido, constatando a futilidade da oposição humana com a soberania divina. A autoria do salmo não é explícita. No contexto histórico do Antigo Testamento, Israel frequentemente enfrentava resistência de nações vizinhas, especialmente quando o novo rei subia ao trono. O capítulo começa com um questionamento: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? A palavra tramam vem do hebraico, que significa murmurar ou conspirar, sugerindo um plano contínuo de oposição a Deus e seu Messias. São tantos ensinamentos nesse salmo, mas em resumo, a última frase do salmo encerra com uma promessa: como são felizes todos os que nele se refugiam. Enquanto os rebeldes enfrentam juízo, os que confiam no Senhor encontram segurança e felicidade. O Salmos capítulo 15 começa com um questionamento de Davi: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Essa indagação reflete a busca por uma vida que agrada ao Senhor. A resposta enfatiza um caráter íntegro, justiça, verdade e uma conduta irrepreensível diante de Deus e dos homens. Ele destaca a importância da ética na espiritualidade, mostrando que a verdadeira adoração não se limita a rituais, mas envolve um coração sincero e ações corretas. Os Salmos capítulo 22 é um combinado de lamento e esperança. Ele foi escrito por Davi, que descreve o sofrimento intenso de um justo que se sente abandonado por Deus. Suas palavras, citadas por Jesus na cruz, apontam para o cumprimento profético da paixão de Jesus, a paixão do Messias.
O salmo divide-se em duas partes principais. A primeira, que é do versículo 1 ao 21, expressa angústia, rejeição e perseguição. A segunda parte, que são dos versículos 22 ao 31, anuncia a restauração e a adoração universal ao Senhor. Bom, os Salmos 23, todo mundo conhece muito bem esses salmos, é um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia, destacando-se por sua mensagem de confiança na provisão e proteção divina. Foi escrito por Davi. Este salmo utiliza a metáfora do pastor e da ovelha para ilustrar o cuidado contínuo de Deus sobre aqueles que o seguem. Os Salmos 24 é um hino de exaltação à soberania de Deus, enfatizando sua posse sobre toda a criação e estabelecendo critérios para aqueles que desejam se aproximar dele. Esse salmo é atribuído a Davi, provavelmente foi composto para a celebração da entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. A sua estrutura litúrgica sugere que era utilizada em cerimônias religiosas, destacando o caráter santo de Deus e a sua autoridade universal. O texto é dividido em três seções. A primeira fala sobre a afirmação da soberania divina sobre a terra. A segunda parte fala dos requisitos morais para entrar na presença de Deus. E a terceira parte fala da gloriosa entrada do Rei da Glória. Este salmo possui forte conexão com a ascensão de Cristo, sendo interpretado como um anúncio profético de sua vitória final sobre a morte. E o Salmo 47 é atribuído aos filhos de Corá, que era um grupo levítico responsável pelo ministério musical e pelo louvor no templo. Eles também são autores de outros salmos que nós já lemos aqui, e a tradição coraíta está ligada ao serviço no santuário, e isto confere ao salmo uma atmosfera litúrgica repleta de exultação e louvor coletivo. O pano de fundo do salmo parece ser uma cerimônia de entronização ou de ação de graças nacional, celebrando uma grande vitória, ou a ascensão de Deus ao trono, representada pela subida da Arca da Aliança ao Monte Sião. Amém? Terminamos por aqui, que o nosso Deus continue falando aos nossos corações e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau!